Caríssimos irmãos, bom dia, a paz de Jesus. Eu gostaria de gravar esse vídeo, na verdade, não como uma forma de afronta aos nossos irmãos protestantes, mas o que eu tenho visto? Nós temos alguns grupos católicos, de confissão católica, e infelizmente por conta de dificuldade de administradores, pessoas que não podem estar presente, esse grupo ele tem sofrido com intervenções de irmãos protestantes que volta e meia gostam de colocar textos sem o determinado contexto a fim de acusar católicos de idolatria. E na verdade esse vídeo ele não vem como uma ofensa aos nossos irmãos protestantes, mesmo porque nós os amamos, nós os compreendemos, nem todos nasceram católicos, nem todos compreendem a palavra de Deus como nós compreendemos, mas aquilo que diz São Pedro, estais prontos a dar justificação àqueles que pedirem a respeito da vossa fé. Então eu queria que a gente pudesse refletir um pouco sobre o que é a idolatria verdadeiramente, porque existe uma acusação de que os católicos adoram imagens. E o que é a idolatria? Vamos começar por este ponto. O ídolo, na verdade, ele não se trata basicamente de uma imagem somente, que fica parada, não se move, não se mexe, não tem, como já diz a palavra, não tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem nariz, mas não sente o cheiro, tem boca, mas não come, e na verdade não deixa de ser uma imagem. Uma imagem basta somente para dizer é apenas uma imagem. E nós católicos sabemos que uma imagem é somente uma imagem. Como uma fotografia é uma imagem, como um desenho é uma imagem, como um quadro de uma flor também é uma imagem. Então existem diversos tipos de imagem. Então nós devemos lembrar primeiramente, qual é o primeiro tipo de imagem criada? Somos nós mesmos. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós já somos imagem do verdadeiro Deus. Se copiar a Deus, se fazer uma imagem de Deus é idolatria, nós já somos filhos de um Deus que é idólatra. E isso não caberia na nossa cabeça, porque Deus, quando nos criou, Ele fez o quê? Uma imagem de si mesmo. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas nós vamos vendo ao longo da história Adão, depois nós vemos Noé, Abraão, Isaac, Jacó, chegamos a Moisés. E antes desse período, antes de Moisés, havia um povo hebreu, havia um povo estabelecido numa terra e que não haviam leis ainda. As tábuas da lei ainda não haviam sido escritas, mas nós percebemos que Abraão ele já cultuava um Deus único, um Deus que ele havia conhecido, que ele havia experienciado, que havia feito promessas a ele. E somente depois do encontro de Moisés com a sarça, a travessia do povo no Mar Vermelho, nós vamos entender esse povo como um povo que viveu 400 anos no Egito. E nós estamos falando de um povo que tinha uma cultura monoteísta. Eles acreditavam num Deus único, por conta da sua fé transmitida pelo patriarca Abraão, transmitida por Isaac, transmitida por Jacó, e até mesmo por José, que se tornou governador do Egito. Então eles tinham essa concepção enquanto povo hebreu. Eles não poderiam ser chamados judeus ainda, ele era somente povo hebreu, porque estavam todos reunidos. Este povo hebreu,
eles tinham dentro da sua cultura uma cultura monoteísta, a crença num Deus único. Quando eles passam 400 anos no Egito, essa cultura monoteísta vai sendo cerceada. O que acontece? Os egípcios eles acreditavam no Deus Ra, em vários deuses, deuses da fertilidade, Deus da produção, Deus disso, Deus daquilo, Deus daquele outro. Para tudo que o faraó fazia existia um Deus. Existia um Deus somente para controlar as águas. Existia Deus somente para mandar a chuva. Existia Deus somente para fazer crescer as plantas. Existia Deus para dar riquezas ao faraó. E então, aquela cultura politeísta, aquela cultura que traz para o meio do povo a miscigenação de crença, o sincretismo religioso da fé do povo hebreu com a fé do povo egípcio, vai causar muita confusão no meio do povo. Então, quando o povo sai do Egito, ele sai atravessa o deserto, atravessa o Mar Vermelho, Moisés se retira para o monte para orar, e a concepção do povo ainda era inflamada pelos egípcios, e eles têm o quê? A necessidade de criar um Deus que os retirasse do Egito, que os retirou do Egito. Por isso então surge o bezerro de ouro, se colocando na condição daquele povo escravizado, maltratado, tendo que clamar a deuses desconhecidos, deuses que eram impostos pelo próprio faraó. A gente consegue compreender a necessidade deles de ter um Deus para si. E então nós entendemos o que é idolatria. O que é a bendita da idolatria? A idolatria não é somente possuir uma imagem ou ter uma imagem. É fazer com que essa imagem seja Deus na nossa vida. Fazer com que isso tome o lugar do verdadeiro Deus. Então, nesse momento da história do povo hebreu, Deus precisa separar o povo para que eles o compreendam como Deus único novamente. Para que eles sejam um com o seu Senhor. Para que eles voltem a amar verdadeiramente a Deus sobre todas as coisas. E aí nós entendemos o povo que trazia em si uma cultura agora politeísta, tendo que voltar a uma cultura monoteísta. Aquele povo que saiu do Egito, que vai passar 40 anos no deserto, eles precisam deste tempo para retirar do meio deles o costume egípcio. Eles precisam conquistar a sua independência enquanto nação. Porque eles agora vão entrar numa terra onde a própria palavra de Deus vai dizer que jorra leite e mel. Eles vão deixar de ser um povo escravizado e vão se tornar uma nação. E o projeto de Deus para essa nação não era que eles tivessem um rei que os governasse, mas era que o próprio Deus falasse com o seu povo através dos profetas. Contanto que Deus pega Moisés, leva ele até a tenda da reunião, retira. A palavra de Deus vai dizer que ele retira o espírito que está em Moisés e divide sobre 70 discípulos. E todos eles começam a profetizar. A primeira manifestação do derramamento do espírito é dado ali. E o que isso tem a ver com a idolatria? É o momento em que Deus está se revelando ao povo como Deus único novamente. É o momento que o povo está retomando a sua independência e a sua intimidade com Deus. Então Deus precisa retirar o que do meio do povo? Todos aqueles deuses que não eram Deus. E como que Deus vai fazer isso? Vocês não vão fazer imagens de escultura. Vocês não vão voltar a criar deuses para si como fazia o povo no Egito. Vocês não vão ter mais o mesmo comportamento do Egito. Mas fazer imagens é pecado? Ora, pegue a palavra aí, se você tiver com a palavra, em Números, capítulo 21. O momento em que o povo começa a lamuriar com Deus, nós vamos ver no capítulo 21 de Números,
Deus envia serpentes ao deserto, esse povo começa a ser picado para serpentes. E Moisés clama e como intercessor ele intercede ao Senhor. E o Senhor responde a Moisés e pede: Moisés, faça a imagem de uma serpente de bronze. Opa! Deus havia acabado de dizer a eles: não faça a imagem de outros deuses. Agora, Deus está pedindo para fazer uma imagem? O que está errado nesse pedido de Deus que parece ser tão contraditório? O grande problema aqui é que nós começamos a confundir idolatria com ter imagens. Idolatria é criar deuses para si. Veja bem isso que eu estou dizendo e guarde isso. Idolatria, criar um Deus falso para si. Depois nós vamos ver lá na frente o que está acontecendo hoje em dia. Como os deuses falsos estão voltando ao meio do povo. Não através das imagens católicas e piedosas que estão nos altares da Igreja Católica, mas de outra forma. E nós vamos provar isso biblicamente. Então aquele povo que pegava barro e criava ali uma imagem e dizia: olha, esse daqui é o Deus que nos fez isso. Esse daqui é o Deus que nos fez aquilo. Esse daqui é o Deus que nos fez aquele outro. Agora eles estão vivendo uma situação onde Deus está pedindo para eles. Deus acabou de pedir para eles no tabernáculo, através do primeiro mandamento: ama a Deus sobre todas as coisas. E não faças imagens de escultura de outros deuses. Por que Deus agora pede para fazer uma imagem? Porque Deus sabe que aquela imagem não teria problema algum, não atrapalharia a fé daqueles que estavam ali. Mas aquela imagem da serpente no deserto, ela os auxiliaria à concepção de um Deus que morreria na cruz lá na frente. Deus se utiliza de uma imagem para mostrar que é o crucificado, é Jesus que cura e que liberta. Deus se usa de uma imagem até mesmo quando Jesus não havia se tornado carne ainda, para demonstrar Jesus presente no meio da história do povo hebreu. E criada a imagem da serpente de bronze no deserto, aquele povo ele contempla a imagem. Veja, Deus pediu: vocês vão contemplar a imagem e vocês ficarão curados. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas hoje têm que fazer imagens, que as imagens vão curá-las. É Deus que cura, é Jesus que cura, é Jesus que liberta, é o Espírito Santo que derrama a unção de cura sobre as pessoas. É o Espírito Santo que vem sobre nós e que assopra o poder e que libera a unção de cura e que liberta os seus filhos cativos. É o próprio Espírito Santo que vem em nós em socorro das nossas fraquezas. Não são as imagens. Mas as imagens conduzem as pessoas à fé. É isso que está acontecendo aqui no Antigo Testamento. Eles precisavam crer na promessa de Deus, de que aquela imagem, ao olhar para aquela imagem, Deus as curaria. E aí acontecem as curas. Mas vamos ver mais adiante. A Arca da Aliança, quando é feita, Deus vai dando a Moisés todas as dicas de como é feita a Arca da Aliança, a tenda da reunião, tudo é feito ali. E aquela arca, ela simbolizava o quê? Ela demonstrava o quê? A presença do Deus Todo-Poderoso no meio do povo. E o que havia em cima da Arca da Aliança? Haviam 2 querubins que estendiam a mão um para o outro. E assentado sobre os querubins estava o Rei da Glória. Assentado sobre os querubins. Pode pegar a Bíblia no Antigo Testamento, eu não estou mentindo não. Pegue a sua Bíblia aí, dê uma olhada na sua Bíblia, você vai ver como que foi feita a Arca da Aliança. A própria Arca da Aliança foi Deus quem mandou fazer e mandou fazer com imagens. Quando lá no livro dos Reis, se eu não me engano no capítulo 6, deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas se eu não me engano, primeiro livro dos Reis,
no capítulo 6, quando está sendo feita o templo dos judeus está sendo construído. É o momento em que Deus está derramando a sua graça sobre aquele povo que já havia se estabelecido como nação. Deus havia dado um rei a este povo. Um rei de um coração segundo o coração de Deus. Quem era esse rei? Davi. Veja bem. Veja bem, você pode pegar em 1 Reis, no capítulo 6, nós vamos ver o seguinte, a partir do capítulo 23. Olha só, é Deus pedindo a quem? A Salomão, para fazer um templo. Davi queria construir um templo para colocar a Arca da Aliança. Davi é um rei tão humilde e justo, que Davi, quando assume o reinado, ele vai buscar a Arca da Aliança para trazer de volta ao meio do povo. E trazendo a Arca da Aliança, Davi traz o que? A presença de Deus de volta ao meio do povo. E o sonho de Davi era construir o quê? Era construir um templo onde Deus pudesse habitar. Mas esse sonho de Davi só é concretizado com o seu filho Salomão. E aí no capítulo 6 nós vamos ver, mais uma vez, Deus mostrando ao seu servo Salomão como que é feito o templo. No capítulo 6, versículo 23. No oráculo, fez 2 querubins de madeira de oliva. No oráculo, 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 10 côvados de altura. Um côvado de altura, ele mede em torno de 50 centímetros. 10 côvados vai dar em torno de 5 metros. Olha só, gente. E Deus está mandando não fazer um só, não. Deus está mandando fazer 2 querubins. Ora, não pode fazer imagens? Nós não podemos ter imagens que nos conduzam à fé? O porquê de anjos na porta do templo? Ter imagens é cultuar, é ser idólatra? Você na sua casa que tem imagens, você é idólatra então? Como que Deus é contraditório dessa forma protestante de se ver? O próprio Deus está mandando fazer imagens agora. E lá atrás ele mandou que não se fizesse imagens. Mas às vezes a gente tira o texto fora do contexto, para usar de pretexto para acusar irmãos, para maltratar irmãos, para rebaixá-los, dizer que eles não são dignos de ter o Senhor Jesus. O que está escrito na lei? Não terá imagens de deuses, de falsos deuses. Ora, quantas imagens de falsos deuses existem na Igreja Católica? Existe imagem de um verdadeiro Deus, uma imagem de Jesus Cristo crucificado. Ora, Jesus Cristo é falso Deus? Então nós não podemos ter imagens. E aqui a palavra diz que era para fazer imagens. Vamos continuar. Uma asa de um querubim era de 5 côvados, 2,5 metros, e a outra de 5 côvados, mais 2,5 metros. Um anjo de 5 metros de altura, com asas de 2,5 metros para cada lado. 10 côvados havia, desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra. Da primeira asa de um anjo
até a segunda asa do outro anjo que estava lá com as asas abertas, haviam mais 5 metros. 5 metros para cima e 5 metros para os lados. Vocês estão compreendendo? Na porta do templo haviam anjos. E pôs os querubins na parte mais interior da casa. As asas dos querubins se estendiam de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa de outro na outra parede. E suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. Também cobriu de ouro os querubins. Quando todas as paredes da casa em redor entalhou-as, quanto todas as paredes da casa em redor entalhou-as de querubins, de palmas e de palmas abertas, tanto na parte mais exterior como na parte mais interior. Gente, você sabe qual tradução da Bíblia que eu estou lendo? É uma tradução chamada João Ferreira de Almeida, uma das mais usadas no meio protestante. E a Bíblia deles está dizendo que o templo era revestido de querubins, entalhados na parede. Vamos ler de novo? Quanto a todas as paredes da casa em redor, entalhou-as de querubins, de palmas e de palmas abertas, tanto na parte mais interior como na mais exterior. Compreenderam? O templo no Antigo Testamento era todo feito de imagens. As imagens estavam no dia a dia do povo. Dentro do templo, o modelo que Deus pediu para fazer o templo tinha que ter imagens. E como que agora os nossos irmãos nos acusam de ser idólatras? Porque nós temos imagens. Será que eles não estão lendo a Bíblia direito? O que era o culto de idolatria no Antigo Testamento? Nós então respondemos o que é idolatria e que imagens existiam e sempre existiram no meio do povo. E que nem todas as imagens são ídolos. Nós respondemos isso agora. Mas como que era o culto idolátrico no meio do povo? Nós lembramos o tempo em que o povo estava sob o jugo de Jezabel e do rei Acás. Jezabel, ela controlava o rei e ela tinha um comportamento muito estranho, ela perseguia os profetas. E Acás, ele foi buscar Jezabel fora do reino de Israel. E essa mulher, ela veio com crenças em uma deusa chamada Sera, em outro deus chamado Baal. Quem era Sera e quem era Baal? Um deus da fertilidade e outro deus da produtividade. Deuses que, na verdade, entraram no meio do povo. E aquela cultura monoteísta do povo, aquela crença no Deus único estava sendo ameaçada por conta da entrada de falsos deuses. A rainha Jezabel mandou fazer na entrada do templo, na entrada de Jerusalém, uma estátua enorme de Acera de Baal. E quem não passasse por essa estátua deveria ser morto. Quem não se prostrasse diante da estátua e quem não proclamasse Baal como Deus, haveria de morrer. E então surge um período chamado de período profético. Os profetas começam a exortar o povo a voltar para a crença do Deus único, a não se dobrar perante esta imposição criada por Jezabel. Então o profeta Elias, ele chama os profetas de Baal no Monte Carmelo, chama todos para uma reunião,
450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera, 850 pessoas. Nós lembramos aqui que Jezabel mandou passar a fio de espada todos os profetas. Sobraram apenas poucos profetas que não se curvaram diante de Baal. Então as pessoas tinham medo. Elas eram tomadas pelo medo de morrer. E por isso se curvava diante de uma figura de um Deus desconhecido. Veja bem, Elias então ele é chamado a trazer de volta ao meio do povo aquela cultura monoteísta, a crença no Deus único. Porque aquelas imagens que entraram, elas não conduziam o povo à fé. Muito pelo contrário, elas retiravam o sentido do Deus único. Eles retiravam o povo da crença no verdadeiro Deus. E assim, Deus responde com fogo. Deus responde com fogo, mostrando que Ele é verdadeiramente Deus. Nós vamos ver mais adiante o rei da Babilônia, Nabucodonosor, quando toma Jerusalém, quando leva o povo cativo, faz com que as pessoas se dobrem mais uma vez diante das imagens. O que é isso? É uma investida do inimigo para tirar o sentido da fé. O inimigo ele vai colocar ali um povo que vai tentar introduzir novamente a cultura monoteísta no meio do povo. E Deus se revela a quem? Ao profeta Daniel. Mas quando o povo está na Babilônia, não somente o profeta Daniel, profetas como Jeremias, profetas como Isaías, outros profetas, tanto literários como não literários, profetas maiores e profetas menores que passam pelo período da Babilônia. Nós vamos ver profetas que são chamados de profetas do exílio, profetas que passam por todo o sofrimento de estar exilado. Aquela grande visão de Ezequiel dos ossos secos era a figura de Jerusalém após a investida de Nabucodonosor. A conquistar o povo, a escravizar o povo. E Deus promete restaurar essa nação. Mas como que Deus promete restaurar essa nação? Trazendo de volta a cultura monoteísta. Então o profeta ele vai trazer de volta o quê? Essa questão das imagens. Por isso que o profeta Isaías vai dizer e vai condenar as imagens dos reis da Babilônia. Vocês que fazem imagens, têm olhos, mas não veem, tem boca, mas não come, tem ouvido, mas não ouve. Ele está falando do que? De deuses falsos, de falsos deuses. Imagens que retiram o sentido e não agregam sentido à fé. Quando no Novo Testamento Jesus vem, o povo agora é escravo de quem? Dos romanos. E qual era o culto idolátrico dos romanos? Eles adoravam o imperador César. Eles tinham que declarar que César era Deus. Compreende? A idolatria ela está sempre na história do povo. A criar deuses falsos. A criar falsos deuses. E após a crucificação de Jesus, a vinda do Espírito Santo, o início da igreja, as pessoas começam a rabiscar nas catacumbas a história do povo, a história do cristianismo. Nas catacumbas nós vamos ver no primeiro período da igreja já, provavelmente uma imagem feita por Lucas a respeito de Maria, mãe de Jesus, Nossa Senhora. Lucas vai desenhar partes da história. Porque lembremos, amados, o Brasil, por mais que ele tenha suas dificuldades políticas, a maioria de nós hoje sabemos ler e escrever.
Hoje nós pegamos a palavra de Deus, ela está bonitinha, desse tamanhozinho assim, dentro de um livrinho. Ali você tem toda a palavra de Deus, o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi dessa forma. No início da igreja, para se ter a Bíblia completa, você teria que ter um grande templo com um grande número de pergaminhos, papiros, sabe, todos os capítulos escritos em pena com tinta. E lembramos ainda que nem todos sabiam escrever, era só uma classe chamada de escriba. O escriba é aquele que escreve. Eram muitas poucas pessoas que sabiam ler e escrever. Até o ano 1500, mais ou menos, a palavra de Deus ainda não era divulgada, não era colocada, não era traduzida. Por quê? Porque cada vez que ia fazer uma nova Bíblia, tinha que pegar o quê? Tinha que pegar as escrituras. Existiam monges que ficavam o dia todo passando a Bíblia no Antigo Testamento do hebraico para o latim. O Novo Testamento do grego para o latim. Eles viviam e entregavam a sua vida em um martírio lento para escrever a Sagrada Escritura, para que se iniciasse uma nova igreja com a Sagrada Escritura. Vocês estão compreendendo? A palavra de Deus, ela não chegou, ela não caiu do céu com zíper e tudo. Quem pegou a Bíblia dessa forma já foi Lutero, depois da Reforma Protestante. Aí fica fácil iniciar a igreja dessa forma. Mas a Igreja Católica, ela nasceu em um momento em que as pessoas que estavam com um papiro debaixo do braço eram mortas por causa disso. Se alguém pegasse elas com a palavra de Deus, elas eram mortas. Por isso que era muito difícil se ter a palavra de Deus. Depois da imprensa, tudo bem, fica mais fácil. Agora nós temos o quê? Máquinas copiadoras. Nós criamos uma fábrica de Bíblia agora e cada 5 minutos tem uma Bíblia pronta. Mas não era bem assim. Eram anos escrevendo palavra por palavra, traduzindo palavra por palavra. Quando você achava um monge que entendia a língua hebraica, lembrando que todo o Antigo Testamento, o Pentateuco, ele era escrito no hebraico arcaico. Quando o povo é levado cativo, a língua hebraica sofre influências do Egito, se torna diferente já do hebraico arcaico. Quando o povo é levado à Babilônia, novamente o hebraico, o povo hebreu sofre influência. Surge então uma língua chamada hebraico-aramaico, por causa da influência. Então o monge ele tinha que ter concepções de hebraico arcaico, hebraico aramaico. Ele deveria compreender o grego para fazer uma tradução da Bíblia. Uma tradução da Bíblia. Aonde nós acharíamos um monge desse? Era uma coisa muito rara. Entende? Então pegar a Bíblia agora, do jeito que ela está escrita, traduzida, muito bonito, muito fácil, e pegar um texto lá no Antigo Testamento que diz: não façais imagens de deuses. Entende? Não façais imagens de deuses para acusar os católicos é muito fácil. Então o que aconteceu no começo da igreja? Como não havia palavra de Deus, a maneira de comunicar a palavra de Deus das pessoas era o quê? Desenhando o que havia acontecido ali. A cruz de Cristo surge na igreja porque as pessoas querem demonstrar a sua fé e mostrar que alguém morreu para dar salvação a elas. Assim surgem as imagens dentro da Igreja Católica. No início da fé, no início do cristianismo, as imagens já estavam presentes. Se nós olharmos os primeiros cristãos mártires,
Eles não poderiam vir a público, eles estavam dentro das catacumbas a pregar o Evangelho. Ali eram desenhadas nas paredes. Lembra muito o templo no Antigo Testamento. O templo era talhado de anjos, como nós vimos no livro dos Reis. Todo talhado de anjos. As primeiras igrejas nascem não talhadas de anjos, mas nas paredes eram contada a história do Evangelho. Deus, o anjo veio até Maria, anunciação do anjo. O anjo veio, anunciou o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus vai mostrar todo o contexto da vida de Jesus no meio do povo, então isso era colocado nas paredes pelas pessoas. Mas não como um culto de adoração. Como não é hoje. Até hoje nós temos os nossos heróis da fé. Como os próprios protestantes falam dos heróis da fé. E eu vou citar uns aqui que eu conheço muito bem. Eu também estudo protestantismo. Não pense que eu sou um católico que fica aqui sentado estudando somente os livros da Igreja Católica, o catecismo da Igreja Católica, não. Olha aqui, gente. Tem muito material protestante aqui, ó, que eu tenho que ler para compreender. Aqui, ó, livro protestante. Entendeu? A minha fé não está somente apoiada num diz que me diz. Existem heróis da fé protestante como Smith Wigglesworth. O próprio John D. Lake. Ora, evangelista de cura? Existem no meio protestante pessoas que foram usadas por Deus também. Nós não estamos dizendo aqui não, que não houveram pessoas no meio protestante que viveram em santidade. Nós não estamos aqui ofendendo a fé de vocês, não. Mas veja bem, agora na condição de profeta eu tenho que ser verdadeiro, irmãos. As imagens na Igreja Católica, elas trazem um sentido à fé. Elas nos relembram aquilo que aconteceu há tantos anos atrás. As imagens nos ensinam e ensinam aqueles que não sabem ler a língua da letra, que um homem lá atrás foi crucificado. Olha essa imagem com uma coroa de espinhos. Ele foi coroado de espinhos. Vocês estão entendendo? Uma imagem ela é para trazer sentido à fé. Mas aonde está a idolatria hoje? Porque a idolatria não deixou de existir. Você sabe o que acontece? Aonde está a idolatria hoje? A idolatria pode-se dizer que está na falta de unidade dos cristãos. E aí que a coisa aperta. Você sabe por quê, amado? O que acontece hoje em dia? Eu não acredito no Deus que o meu irmão prega. Eu saio da igreja dele, eu vou e crio uma igreja para mim. Então eu crio um Deus que eu acredito. Entende? E isso está acontecendo cada vez mais. Cada religião está criando o seu Deus. Cada igreja protestante está criando o seu Deus. Ora, quem são os idólatras agora? Nós não criamos deuses para nós. As imagens estão para contar a nossa história. Para contar aqueles que não sabem ler e escrever. Para nos lembrar que Maria, mãe, deu à luz a um filho que era Deus. Uma cruz está ali para lembrar que nós somos salvos. Uma imagem, por exemplo, de São Francisco de Assis está ali para nos dizer que é possível ter intimidade com Deus. Que é possível ser pobre, empobrecer a si mesmo, para que o outro seja rico. É necessário entender uma imagem de São Francisco quando nós olhamos. Nós vemos um homem que deixou tudo e foi viver exclusivamente o Evangelho.
deixou riquezas, deixou paz, deixou família. Um homem usado por Deus, Francisco de Assis, a ponto de as pessoas em Assis olharem para o Monte Alverne, onde ele estava orando, e ver labaredas de fogo. Um homem que iluminava a cidade inteira estando em cima do Monte Alverne, a ponto das pessoas olharem para cima do monte e achar que o monte estava todo em chamas. Um homem usado por Deus a ponto de, ao encontrar o sultão, fazer o mesmo desafio de Elias. Vamos fazer uma fogueira aqui e vamos ver quem é o Deus que responde com fogo? Um homem que, quando foi interpelado por uma prostituta a deitar na cama com ele, ele deitou em cima de uma fogueira, com o corpo nas chamas, e pediu: vem então. Se você quer me perder, vem. Se você conseguir ficar neste fogo, eu durmo contigo. Um homem que se entrava no fogo e saía do fogo. Um homem que ia dar banhos nos leprosos. Enquanto dava banho nos leprosos, a lepra ia embora. Um homem que foi morar com leprosos numa época em que eles não podiam entrar no meio da sociedade e nunca teve lepra. Nós olhamos para ele e nós descobrimos que é possível ter esse nível de intimidade com Deus. Nós olhamos para a vida de Padre Pio, São Pio da Petreucina. Nós vemos um homem que tinha tamanha intimidade com Deus que era usado num dom chamado clarividência. As pessoas iam ao confessionário confessar os seus pecados e São Padre Pio já conhecia os pecados. Já conhecia toda a vida da pessoa. Um homem usado, tamanho uso, que antes das pessoas irem para a guerra, eles já sabiam quais iriam voltar e quais não. Um homem que durante a Segunda Guerra Mundial, as pessoas viram um frade voando e interceptando bombas sobre a cidade de São Giovanni Rotondo. São santos católicos, são heróis da fé, da nossa fé. Eu não estou negando aqui a fé de outros, mas para nós, católicos, nós não temos medo de imagens. Nós não temos medo de trair a Deus tendo Maria como mãe. Muito pelo contrário, nós conseguimos olhar Maria como mãe e conseguimos mostrar às nossas mulheres um modelo de mãe, um modelo de mulher, um modelo de santidade. Nós olhamos para Maria, nós vemos a obediência de uma mulher a Deus, que sabia que o seu filho passaria. Veja a profecia de Simeão para Maria: uma espada de dor transpassará sua alma. Santo Antônio diz que tudo aquilo que Jesus sofreu no corpo, Maria sofreu na alma. Nós não adoramos Maria como Deus. Maria não é Deus. Maria é mãe. E eu não conheço um filho que abandone a sua mãe. Eu não conheço um filho que se esqueça, um dia sequer, quem verdadeiramente é a sua mãe. Por isso nós amamos Maria, mas adoramos Jesus. Adoramos ao Senhor Jesus e amamos Maria. Amamos a todos os outros santos, mas adoramos a Jesus. Adoramos e proclamamos Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É isso que nós entendemos como fé. Não é um conjunto de regras, é uma experiência pessoal. Quando nós olhamos para Maria, quando nós olhamos para a vida dos santos, quando nós olhamos a todos aqueles que estão nos altares da Igreja Católica e que não são Deus, nós olhamos para eles e dizemos: se eles puderam, nós também podemos.
Se eles conseguiram chegar à glória dos céus, nós chegaremos também. Amém? Que o Senhor Espírito Santo venha sobre nós, que a presença do Altíssimo, o poder e a unção do meu Senhor possa chegar a todos aqueles que veem esse vídeo. Deus vos abençoe e vos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe hoje e sempre.